Olá a todos, dando início aí a essa disciplina muito importante que é novo, de caráter assim, principalmente aqui no Brasil, que traz uma nova visão, uma nova ótica de novos procedimentos com bases de evidências científicas no quesito de estabilização ou restrição do movimento da coluna. É baseado num guideline de evidências mais atuais hoje no mercado de trabalho, no mundo científico. O RMC, que é a sigla de restrição de movimento da coluna, então ela traz essa nomenclatura e vou discorrer com vocês aqui, né, a importância de você, como socorrista, já estar atento a essas mudanças, embora ainda no Brasil poucos locais, poucas instituições seguem alguns parâmetros da restrição do movimento da coluna, mas aqui nessa aula o objetivo é para que você conheça, para que você desfrute, para que você aprofunde, para que você de fato saia do curso pelo menos com uma visão, pô, eu vi alguma coisa legal ali, bacana, diferenciada, e aí nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a história da imobilização. Quando a gente fala de coluna, quando a gente fala de traumatismo raquimedular, a gente fala de imobilização. Então a primeira descrição é a 3000 a.C. já no Egito, né? E as imagens a gente pegou daí. Então há 3000 anos atrás, antes de Cristo, existia o papiro de Ebn Smith que descreve 6 lesões da medula espinhal cervical, concluindo que o melhor tratamento é descanso e suporte, né? Ou seja, repouso para esse paciente. Então isso já naquela época nos demonstra que a história do tratamento dos traumas de coluna é extremamente antigo, tá? Então, ainda falando da história, né, durante toda a história, encontramos também na Grécia Antiga Hipócrates, né, a 377 a.C., né, ele trazia no seu texto ali sobre uma lesão que apresentava paralisia, que nenhuma opção de tratamento é possível. Mas para a deformidade da coluna vertebral, ele introduziu a extensão de bancos, conforme a imagem aí, e outros métodos para reduzir tais deformidades. Quando ele coloca nenhuma opção de tratamento impossível, geralmente é porque rompeu a medula espinhal. Até hoje, né? Você tem essa dificuldade aí de tetraplégico, de paraplégico. Ambroisier de Paré, já no século XVI, aí, 1510 a 1590, já por muito tempo o Ocidente permaneceu sem informações oficiais da lesão da coluna. A medicina oriental trabalhava muito isso já. E no Renascimento, alguns médicos europeus começaram a publicar algumas coisas sobre essa temática. E nesse livro, diz livros de cirurgia, o barbeiro cirurgião francês, que era chamado de médico, mas nessa época na França é chamado de barbeiro. Tem até um filme, né? Acho que chamado O Barbeiro, que demonstra muito isso. Menciona ali nessa época o reposicionamento da coluna vertebral lesionada por suspensão do paciente, igual vocês estão vendo ali na imagem, com a parte superior do corpo preso aos pés pendurado. Contos semelhantes podem ser encontrados na literatura árabe antiga, aramaica lá, e literatura chinesa. Então aí só são evidências aí de suma importância. Então a história da imobilização, as teorias, né, de imobilização, principalmente espinhal, impede, né, a deterioração neurológica. Já em 1966, quando Gessler publicou uma análise retrospectiva, né, de 958 pacientes sobre a coluna cervical. Então só agora, em 1966, já começa então ter uma análise mais retrospectiva. E esse artigo, né, ele descreveu 29 pacientes que experimentaram a deteriorização neurológica após uma lesão da coluna vertebral e concluiu que cada caso de paralisia ocorreu devido a uma falha de reconhecer as lesões. Olha que interessante, há uma falha em reconhecer as lesões ou proteger os pacientes das consequências de uma coluna
instável. Então, os manejos, né, errados aí. Então, esse trabalho ele forneceu o fundamento para a ideia de que a imobilização pré-hospitalar poderia evitar a deterioração neurológica. E aí entrou o PH-TLS, tudo aquilo que vocês aprendem no curso, a distração de vítima, sem movimentação da coluna e tal. E agora a gente traz algumas outras novidades. Então, ainda na história da imobilização, né, a implementação, né, do pré-hospitalar por Louis Coussout, em 1966, envolveu uma prancha longa, que era até a cintura. Então, olha que interessante, gente. Muito recente, né? E mais tarde ele descreveu a prancha de corpo todo, com um protótipo atual da prancha rígida hoje que nós temos na atualidade. Então, na época em que Coussout, né, estava popularizando a sua teoria, o cuidado pré-hospitalar em si estava passando por uma significativa reorganização a nível mundial. Então, no Brasil, pessoal, nem se fazia isso, né? Você não tinha SUS, você não tinha SAMU, você não tinha nada, né? Quem começou a trabalhar com as imobilizações aí foi um serviço público, né, de segurança pública, que foram os corpos de bombeiros, né? Ainda, né, um exemplo da história aí, alguns artigos, né, ele traz que a extração segura, o atendimento de emergência e o transporte desses pacientes envolvidos em acidente de trânsito, né, e as técnicas adequadas de remoção e a lista dos equipamentos, né, eles levam uma condição talvez melhor, baseado nas evidências que ele tinha anterior a isso, tá? Então, em outros publicações, a Academia Americana de Cirurgiões publicou as primeiras diretrizes de emergências do serviço de emergência médica, o cuidado de emergência e transporte de pacientes feridos. Aí já começou ali, aí tem toda uma história do ATLS, do PH-TLS, que vem dos Estados Unidos ali, né? E que vem hoje ainda com uma vertente muito forte em todos os cursos, as formações dentro da universidade, dos cursos técnicos aí. De onde veio a ideia, então, de imobilizar a coluna de uma vítima de trauma baseado na cinemática? Então, a partir dos estudos de Geisler, né, na década de 60 e Bauman na década de 80, iniciou-se essa relação da paraplegia tardia e a falta de imobilização no APH. Então, em um desses estudos, 100 de um total de 300 pacientes analisados apresentaram paraplegia tardia. Eles foram atribuídos como principal fator a falta de imobilização das vítimas lá durante o atendimento pré-hospitalar. E por esse motivo, então, surgiu a indicação de imobilização completa de todos os doentes de trauma com mecanismo de trauma preocupante, e isso até nos dias de hoje. Então, essas recomendações permanecem até o início dos anos 2000, né? E foi nessa época que iniciou, né, ali a aplicação da imobilização da coluna com apenas mecanismos de lesões ali associados. Então, qual que é o objetivo do RMC, da gente trazer, né, esse protocolo para você que está estudando aí na nossa empresa, para você que optou em fazer esse curso, né? O objetivo primário dessa aula, então, desse módulo, ele consiste em uma conscientização, conscientizar e fazer você refletir sobre a existência dessas recomendações internacionais atuais sobre o RMC que eu vou apresentar para vocês. Então, mesmo ele não tem o objetivo de mudar sua conduta diante das vítimas do trauma. Então, se você já trabalha com trauma, trabalha no hospital, tem um protocolo, é SAMUzeiro, trabalha numa empresa particular, faz remoção primária, secundária, atende vítimas, tal, segue o protocolo da onde você trabalha. Então, aqui, gente, o objetivo não é mudar sua conduta, e sim é para que você reflita sobre essas novas recomendações internacionais com evidências científicas, porque é assim que os protocolos vão sendo mudados. Então, a conduta do profissional deve ser baseada, de preferência, no seu protocolo
institucional. Beleza, pessoal? Aqui um exemplo, né, de dois alunos meus, um é bombeiro e outro é SAMU. Eles atenderam essa ocorrência, uma batida forte do ônibus aí, que quase virou, segundo um entrevistado lá. Diz que o motorista de 34 anos do transporte coletivo, que fez a linha 061, isso aqui em Campo Grande, segundo ele, não quis se identificar. No momento do acidente havia 40 passageiros dentro do ônibus. Quer dizer, um desastre, né, gente? Mas olhem para essa foto. Tem o bombeiro, tem o SAMU. Então você tem duas instituições trabalhando em conjunto. Essa vítima está com Red Block, ela não está com o fixador aqui do Red Block, porque esse Red Block ele é aquele que ele mesmo fixa automático na prancha. Então tranquilo aí a imobilização dos colegas, né? Trabalho em conjunto aí, tá? A outra situação, pessoal, é a mudança de conceito. Então vamos lá, a imobilização total, né? No RMC, nesse novo protocolo, vamos pensar assim, eu não falo mais em imobilização total, eu falo de uma RMC completa, ou seja, uma restrição do movimento da coluna completo. Então, ou minimalista, ou seja, a gente vai definir isso para vocês. Então, o conceito de imobilização total, bastante utilizado ainda nos dias de hoje, aqui fala passado, né? Eles são substituídos então por esses dois novos conceitos, a RMC completa e a minimalista. Então, ao longo dessa aula, a gente tem 3 objetivos para a gente alcançar, tá? Entender o conceito e os termos, aprender como indicar os critérios conforme a literatura e conhecer algumas técnicas e preferências de como executar os conceitos dessa técnica ou dessa prática, beleza, pessoal? Então, técnicas atuais limitam ou reduzem o movimento da coluna, legal? Mas não fornece verdadeira imobilização, isso está com evidência científica. Então, a imobilização total a gente chama de RMC completa, se não for total, minimalista. Então, o termo restrição de movimento da coluna seria mais apropriado do que imobilização da coluna vertebral. Tá? Então, quase 1 milhão de pacientes são avaliados por lesões medulares todos os anos nos departamentos de emergência dos Estados Unidos. 2 a 3% dos pacientes realmente apresentam lesões medulares. Então, a taxa é muito pouco, muito baixa. Então, importante aí, em 2018, o Comitê de Trauma do Colégio Americano de Cirurgiões, a Associação Nacional de Serviços Médicos de Emergência e o Colégio Americano de Médicos de Emergência atualizaram as recomendações sobre o uso da restrição do movimento da coluna. Então vamos falar sobre isso. Princípio é imutável, preferência, o que eu tenho de conhecimento, né? O que eu posso usar ali. Então, a mesma pode depender de 5 pontos, né? A minha preferência, como que eu vou usar as técnicas, a situação do local, a condição do doente, né? A qualificação da minha equipe, né? O recurso que eu tenho disponível no local, o meu protocolo local. Se é um desastre, que eu tenho múltiplas vítimas, já muda tudo isso aqui. Então, o Brasil está atrasado, né? É muito comum vermos que o Brasil está atrasado, mas assim, gente, a gente tem, por exemplo, vocês tiveram uma aula aí de salvamento, de afogamento, né? E aonde a gente traz a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, a Sobrasa, com o doutor Davi Spillman, que é a maior autoridade mundial sobre afogamento no mundo. Então, o Brasil é referência em protocolo internacional sobre afogamento. Em relação a outras áreas, ainda, claro, a gente busca pesquisas, né? A gente está muito aquém dos outros países, principalmente em conhecimentos, principalmente em materiais, em treinamentos e em critérios, né? Então é muito importante aqui, não restringir. Então vamos lá, 3 caminhos. O profissional de APH, você socorrista, terá 3 escolhas possíveis relacionadas à restrição do movimento da coluna diante de qualquer vítima de trauma. Ou eu não restrinjo, ou faço uma restrição completa ou minimalista. Se a vítima consegue deambular, tranquilo, então é você que vai escolher.
E aí, para esses critérios de tomadas de decisão, o socorrista, a equipe, claro, tem que estar isso dentro de um protocolo institucional do local onde você vai trabalhar. Por exemplo, eu tenho o protocolo Nexus, né? O protocolo Nexus, existem alguns critérios que já foram estudados cientificamente e quando e que tipo de restrição eu vou fazer. Então, eu vou colocar dois principais aqui, que é o Nexus e o CCR, tá? O Nexus, né, e o CCR tá aqui, o CCR é canadense, tá? E o Nexus aí é americano, beleza, pessoal? Então vamos lá. Tomada de decisão aí, tá? Vamos lá. Nexus, Estudo Nacional de Utilização de Radiografia de Emergência. Regras canadenses da coluna cervical. Esse é o significado aí desses critérios de tomada de decisão para RNC completa, não restrição ou minimalista. O Nexo, então, gente, vamos lá. O Nexo, ele é um estudo multissêmico de grande, muito grande, apoiado pelo governo federal norte-americano. Trata-se de um estudo, né, projetado para definir a sensibilidade da lesão da coluna cervical. E aí ele possui um alto valor preditivo negativo. Então, feito em 23 diferentes departamentos, né, dos Estados Unidos, né? E aí ele traz, né, o Nexus é capaz de responder definitivamente as perguntas sobre, né, os critérios clínicos ali apresentados. Por exemplo, Nexus, a radiografia da coluna é indicada para pacientes com trauma, a menos que atenda os seguintes critérios. Quer dizer, todo paciente que chega com trauma, né, ele vai passar por uma radiografia da coluna, a não ser que ele tenha esses seguintes critérios: sem dor da cervical, então aqui é uma forma de se aplicar o Nexus, sem evidência de intoxicação, ou seja, a intoxicação por monóxido de carbono, medicações, qualquer coisa que atrapalhe o meu sistema nervoso central ali. Nível normal de alerta, um Glasgow aí é ótimo, né, de 13 a 15 aí. Sem déficit neurológico focal, então sem lesão neuronal ali. Sem ferimentos dolorosos de distração, né? Aqueles ferimentos que às vezes parecem graves, mas não são. Beleza, pessoal? Então, as regras, né, do nexo, para você evidenciar nexo presente ou não, esses critérios. Então, a regra canadense, que é o CCR, ele traz, então, né, uma ferramenta validade confiável sobre a variação do pescoço ou da fratura da coluna cervical. Para ser confiável, a vítima deve ser capaz de se comunicar e não estar sob influência de drogas, álcool ou não disposto a cooperar. Quer dizer, se ela não quer cooperar, então eu não consigo aplicar o CCR, o protocolo CCR canadense aí, né? Então deve-se ter em mente que essa ferramenta ela avalia apenas o pescoço. A restrição de movimento restante da coluna pode ser necessária, dependendo do mecanismo de avaliação ali de trauma, beleza, pessoal? Então, um exemplo aqui do CCR. Qualquer fator de alto risco que indica radiografia, idade maior de 65 anos, mecanismo perigoso, por exemplo, produtos perigosos, parestesia, que é formigamento nas extremidades. Então, ali, primeira coisa, sim, radiografar Nexus, ou Nexus não, CCR presente ali, beleza? Então, radiografar. Quando não, algum fator de baixo risco que permite a avaliação segura da amplitude do movimento, né? Por exemplo, colisão veículo motor simples na traseira, ambulatório em qualquer momento, início tardio da dor do pescoço, então já é tardio, não há necessidade de radiografar. Ausência de sensibilidade da coluna, não tem, beleza, não precisa radiografar. Tem radiografia CCR presente. Se sim, né, capaz de girar, né, livremente o pescoço, então você vai pedir para a vítima girar 45 graus o pescoço para a direita e para a esquerda, se ele não apresenta dor nenhum, beleza, não. Apresentou qualquer dor ali, qualquer fator de risco, radiografar, restrição total desse paciente ali, tá? E se o paciente, né, ele é capaz,
ele não consegue movimentar ali esse pescoço, então tem que radiografar. Então, aqui o mecanismo perigoso, queda de altura, né, veículo acima de 100 km por hora, capotamento, colisão de veículos, colisão de motocicleta, e todos os critérios ali que você vai decidir no local. Então, já o CCR também, ele traz o paciente cooperativo, né? Se ele está cooperativo, então, bacana. Se ele tem um fator de elevado presente, ele apresenta maior de 65 anos, já é restrição da coluna, né? É um veículo recreativo, restrição da coluna. Colisão de bicicleta, acima de 100 km por hora, restrição da coluna. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, já restringe. Ah, não, é baixo risco presente, colisão traseira do veículo, andando, o paciente está andando, deambulando, está sentado na cena. Motociclista acontece muito isso, né? Ele bate, tira o capacete, está sentado ali. Então ele não precisa restringir a coluna, segundo a interpretação para o pH do CCR. E ele é capaz de girar o pescoço 45 graus para a direita e para a esquerda, também não faz restrição completa. Então não há necessidade da restrição do movimento da coluna completo aqui. Então esse é um exemplo de fluxograma trazido livremente, né, para o nosso time aí, né, justamente, né, com critério escolhido de RMC, e o mesmo baseia em critérios clínicos, epidemiológicos, idade, a cinemática e outros guidelines internacionais de RMC optam por um critério de tomada de decisão que se baseia exclusivamente nos aspectos clínicos, no caso, o Nexus, né? Então, às vezes você vai usar vários outros tipos de guidelines sobre o RMC, né? Então, por esse motivo, começaram a surgir guidelines, né, de RMC em diversas localidades do mundo, com o objetivo de termos maior assertividade na nossa tomada de decisão, se eu vou restringir ou não, ou vai ser minimalista, né? A partir então, né, da década de 80, diversos estudos começaram a trazer evidências que eventos adversos associados ao uso do colar cervical e prancha rígida, né, de forma indiscriminada, no trauma, causam lesões, gente. É super importante isso. Então, tem a parte de benefícios e tem a parte de malefícios. Então, tudo isso é decidido pela equipe ali. Aqui eu tenho um protocolo, um guideline alemão chamado de Marshall. Então, eu posso usar o protocolo Nexo, CCR. Estou apresentando para vocês alguns guidelines. Por exemplo, na Alemanha é o Marshall. Por exemplo, aqui o A, o ABCDE aí, a gente tem o X, né? Mas eu só quis colocar o ABCDE, porque o X é grande hemorragia. Então o A, né, que é estabilização manual de linha, que você já chega, estabiliza o paciente, né? Se os recursos humanos são limitados ali, eu vou colocar aqui, por exemplo, aqui nesse protocolo, né, você já faz a contenção da vítima ali, mas se não ser que a circulação, esse paciente possui um trauma penetrante, gente, eu não faço nenhuma restrição. Eu corro com essa vítima porque ela é cirúrgica. Eu não posso perder estado de choque. Se tiver a aula de estado de choque, aí o paciente perde muito volume, ele vai a óbito. Então, aqui, por exemplo, na letra C do exame primário, se o paciente está instável, tem um trauma penetrante ali, né? Eu não faço restrição nenhuma. Coloque na ambulância e vamos embora, tá? Segundo o protocolo Marshall, guideline alemão, né? E se a vítima está instável, né? Um trauma contuso, pneumotórax, hemotórax, né? Eu vou fazer uma restrição mínima para não adiar o transporte rápido ali, ó, tá? Super importante. E se o paciente, né, na letra E, no ambiente, na exposição, ele continua instável ali, principalmente aqui no D, um Glasgow, ó, que ele vai apresentar um TCE com aumento de pique, ó, já tivemos essa aula também. Então, uma vez que o paciente apresenta um TCE, né, às vezes ele está o A, o B e o C tranquilo, mas ele está com uma pique, princípio de Monroe-Cayley, né, herniando ali. O que acontece?
restrição da parte superior do corpo elevada em 30 graus, sem colar cervical, para diminuir a pressão intracraniana. Não coloca colar nessa vítima. Protocolo alemão Marshall. Tem evidência científica para isso, tá? Então, olha só que interessante, gente. A restrição completa, né, se a avaliação ela é prejudicada, tem barreira de comunicação, intoxicação, lesão distrativa, sim, tem dúvida ali, restrição completa. Não tenho dúvida, gente, tranquilo, redução, da sensibilidade, função motora, lesões supraclaviculares, velocidade acima de 100 km por hora, capotamento, injeção, colisão com moto, bicicleta, né? Se essa avaliação ela não é prejudicada, né? Ela não é prejudicada, indícios de lesão da coluna cervical, dor à palpação, à pressão ali, dor durante a rotação do pescoço, 45 graus, se sim, restrição completa. Se não, pessoal, se não, nenhuma restrição. Então você tem que avaliar o paciente no local ali através do exame secundário. Então olha a importância desse fluxograma de tradução livre, protocolo Marshall, guideline alemão. Então agora eu vou trazer para vocês o guideline norueguês. Então o guideline norueguês ele traz 10 recomendações. Olha que interessante. A primeira: vítimas com potencial lesão da coluna vertebral devem ter estabilização da coluna. Pronto. Pô, se tem potencial de lesão, estabiliza. É RMC completo. Uma estratégia de manipulação mínima deve ser considerada. Movimentar o mínimo possível esse paciente. Isso a gente já faz. Estabilização da coluna nunca deve atrasar ou impedir a intervenção que salvam vidas. Aqui no caso de desastre. Vou ficar perdendo tempo, vou perder mais vidas, né? Vítimas de traumas penetrantes isolados não deve ser imobilizado, gente. Ele é cirúrgico. É um paciente que pode estar perdendo muito sangue. Corre com ele para o hospital. Ferragens, né? Ferramentas de triagem, critérios, né? Baseados nos achados que são implementados em cada instituição. A estabilização da cervical, ela pode ser alcançada usando a estabilização manual em linha. Ou seja, aquela manual com a mão ali. Ou head block, um colar rígido, combinações dos mesmos, coisa que a gente já faz. Transferência do solo entre o sistema de macas. Deve ser usado uma prancha scoop. Vou mostrar para vocês a prancha scoop aqui no slide. Nós não temos a prancha scoop nas aulas práticas, mas é importante aí você visualizar. Então, pacientes com suspeita de lesão devem ser transportados em maca vácuo. Também não temos uma maca vácuo, vocês vão ver aqui na imagem. É muito top, custa uma média de 4, 5 mil reais cada uma. Tá? Problema dela, caco de vidro, tudo ela corta, perde, joga fora. É uma maca que vocês vão ver aí que dá para revestir o paciente. Sistema de maca de superfície dura, né, que a prancha está rígida, pode ser utilizado, né, para transporte curto. Então, transporte longo não é recomendado. Por quê, pessoal? Causa lesão por pressão. Tem muito estudo científico sobre isso. Idoso, aí 5 minutos já está tendo lesão por pressão. Os pacientes devem, sob outras ou certas circunstâncias, ser convidados à autoextração. Você vai pedir para a vítima sair do carro sozinha. Olha que interessante o guideline norueguês. Então vamos lá para o fluxograma dele. Então trauma, vamos lá. Estabilidade hemodinâmica, né? Vamos lá. Vou colocar tudo aqui para a gente definir. Então, tem estabilidade hemodinâmica? Não. Então, a variação nexo. Nexo está positivo? RMC, gente. Está positivo? RMC. Não, o nexo é negativo, né? Mas tem um trauma penetrante isolado sem RMC. Bora para o que é paciente cirúrgico. Sim, né? Tem estabilidade hemodinâmica. Também restrição mínima, gente. Se ele não tem aqui, eu sigo o nexo, beleza? Então, protocolo agora, ou guideline sul-africano, para vocês visualizarem. Ele traz também 10 destaques desse guideline. Avaliação através do critério canadense CCR. Então, o próprio guideline sul-africano usa
o guideline canadense, né? E não usa o Nexo, mas usa o CCR, tá? Gestão de pacientes, manuseio mínimo, procedimento de extração. Extração, pessoal, tirar o paciente daquele ambiente que ele se encontra ali. Manejo da coluna, restrição da coluna, prioridade de retirada da vítima do chão, prancha scoop, elevação à cavaleira. Olha, gente, estava em desuso a elevação à cavaleira. Agora traz o guideline sul-africano 2018 para cá, né? Olha a opção, você não tem prancha scoop e elevação a cavaleiro. Rolamento é a terceira opção, porque fizeram estudos, o rolamento a 90 graus movimenta muito o paciente, principalmente com 2. O ideal é 3 ou 4 socorristas, que não é uma realidade do nosso país. Autoextração, né? Pedir para a vítima sair do veículo ali, podendo até mesmo a vítima deambular, andar até a ambulância, tá? Dentro do guideline sul-africano. Contraindicação do CAD, Kendrick Extrication Device, colete estricador dorsal, o CAD, aquele equipamento, vou levar na sala de aula para vocês visualizarem, mas esse equipamento que a gente usava muito para fazer a retirada da vítima dentro de veículo. Pessoal, contraindicado o CAD aí, a gente só vai usar para trauma pélvico aí, para ajustar, e olha lá ainda, já está em desuso. Olha lá, guideline sul-africano. Uso, né, de restrição manual, blocos laterais, que são os red blocks, né, orientação verbal à vítima, orientar a vítima verbalmente, restrição com maca a vácuo, prancha scoop, né, maca da ambulância com red blocks laterais, ou seja, sem a prancha rígida, somente a maca, né, não coloca a prancha rígida, e realizar a anotação criteriosa. Então, vamos lá para o nosso fluxograma aí do nosso guideline sul-africano. Então, paciente cooperativo, sim, ok. Fator de risco elevado, idade, ó, ele entra aqui no CCR, gente, ó, capotamento de injeção, né, colisão com veículo recreativo, ó, ok, olha que interessante. Então, se sim tem fator de risco, RMC completo, beleza? Paciente está cooperativo, não, RMC completo, neurológico. Se ó, ele não tem fator de risco, ó, ele está cooperativo, não tem fator de risco, né? Fator de baixo risco presente. Colisão veículo motor simples na traseira, impacto de traseira ali. O paciente está andando, está sentado, né? Não, início tardio da dor, sem dor, né? Ele não apresenta, né, fator baixo de risco. Tem algum fator? Não, não tem fator nenhum. Tem fator capaz de girar a cabeça. Beleza. Girou ambos os lados sem dor? Beleza. Não, ele tem dor. Opa, RMC. Beleza. Ele tem aqui o impacto traseiro, né? Não estava com o encosto do banco ali. Então, opa, vamos fazer a restrição. Então, vai depender muito da avaliação da equipe do local, tá? Então, se ele é capaz de girar, não há restrição, não precisa fazer restrição, segundo o guideline sul-africano. Isso aí é para você ter uma ideia das mudanças que nós estamos aí 3, 4 anos, 5 anos de estudo no mundo todo, está chegando agora, faz um ano aí no país, no Brasil, e muita gente não conhece. Um consenso aí do Reino Unido, ele traz aqui 6 recomendações. A prancha longa, rígida, é um dispositivo de extração apenas. Pega a vítima do local e leva até a ambulância. Pronto, ok? A estabilização manual alinhada é uma alternativa adequada ao colar cervical, coisa que a gente já faz. Um algoritmo de RMC pode ser adotado. CCR, Marshall, Nexus, né? Embora as preferências podem mudar a depender da situação. Legal? Pode haver potencial para variação de algoritmos de RMC baseado no nível de consciência do paciente, ou seja, de um Glasgow. Então, pode haver o potencial variação de algoritmos ali, segundo o consenso do Reino Unido. Trauma penetrante sem sinais neurológicos não requer MC. Não requer MC. Sem sinais neurológicos. A prática de pranchamento em pé deve ser evitada. Cansei de ensinar isso nos cursos. Não há necessidade de pranchar o paciente que está deambulando.
Não aqui. Deve ser evitado. Consenso europeu aí na parte do Reino Unido. Então, paciente consciente que não está sob influência de álcool ou drogas, que não apresenta lesão grave, deve ser convidado a se auto-extrair e deitar-se sobre a maca retrátil de transporte. Então, pessoal, olha a importância, né, dessa consideração que deu ênfase em permanecer a priorização do ABC, né, em pacientes com politraumas, controle da coluna, abertura de vias aéreas, respiração, circulação desse paciente, e concordou-se com essa diferença de paciente consciente e inconsciente, o tratamento, né, e as diretrizes futuras. E se o paciente é cooperativo, a imobilização pode ser adiada ou depois de uma boa avaliação primária, aconselhando a vítima a não se movimentar. Então, olha que interessante, porque assim, gente, o que eles pegaram como evidência aqui? Porque assim, quando você vai atender alguém, na verdade, quem está sentindo dor é o paciente, não é você. Você está de luva ali, o senhor está sentindo dor, é ele que vai te relatar a dor, é ele que vai te relatar o movimento, né? Então a restrição é dele, tá? Então isso é importante, né? E aí o ITLS, né, International Trauma Life Support, ele traz aqui 4 destaques, né? É muito importante aqui que existem evidências suficientes para apoiar o uso centrado e seletivo do colar cervical somente no trauma contuso. Recomenda-se o uso de uma abordagem padronizada na liberação da imobilização da coluna ainda no pré-hospitalar, que é esses protocolos, é o RMC. Falta de evidências para o uso de colares e RMC em pacientes acordados sem lesão focal e sintomas, falta evidências ainda, falta estudos ainda. A autoextração controlada é preconizada em pacientes estáveis, quer dizer, instáveis já não tem como. Então, bacana aí. E aqui, pessoal, ele traz todo um fluxograma também, muito importante, né? Vamos ver se dá para ler aqui para você. Então, mecanismo da lesão, né? Tem lesão, é positivo, né? Ó, RMC indicado. Não tem lesão, né? Então, RMC não indicado. E aí ele vai trazer todos aqueles critérios aqui, ó, usando aqui o CCR, né? E aí, né, a gente já discorreu bastante isso aqui com vocês. O atendimento, o PHTLS, que é o livro que a gente usa aqui no curso, ele traz também, pessoal, olha que interessante, né? Deixa eu ver se consigo aqui voltar. Isso. Indicações para um RMC. Trauma penetrante na cabeça, pescoço, dorso. RMC contraindicado. Então, ele está usando aqui o protocolo Nexus, né? Transporte rápido. Mecanismo de trauma com relativo prejuízo. Glasgow, ó, gente, alteração do nível de consciência. Se tem alteração, RMC, transporte rápido, beleza? Se não, tem deficiência ou queixa neurológica, deformidade na coluna, sim, RMC, transporte. Né? Ele não tem, gente, ó, presença de uso, tem presença, RMC, não tem, consegue se comunicar? Não, RMC não indicado, beleza? Mas sempre eu vou transportar. Então o PHTLS, ele também usa a indicação, 10ª edição do PHTLS, a indicação da restrição do movimento da coluna, ele usa aí como base o Nexus e o CCR, gente. E aí, pessoal, tem um outro guideline aí, que é o dinamarquês. Olha que interessante aqui. Trauma penetrante, bem parecido com os outros. Sim, sem RMC, não. Ó, tem problemas no ABC, Glasgow, sim, restrição mínima. Se não tem, né, sensibilidade, não tem, sem RMC. Tem RMC completo. E aí ele vai trazendo todo, né, déficit neurológico aqui, então... usando o Nexo e o CCR junto com um guideline no país da Dinamarca, dinamarquesa aí, justamente para os serviços de emergência daquele país. Então as definições aí no protocolo dinamarquês, né? Então, ele vai trazer todos esses critérios aqui,
né, a sensibilidade à palpação da coluna, problemas da via aérea, respiração, o tipo de trauma, déficit neurológico, o tempo crítico, estabilização espinhal, né, no pré-hospitalar, dentro do hospital. Então, é importante depois você estar lendo esse material aí. Então, de suma importância aí, né? Olha que interessante. Colar cervical, pessoal. Técnicas e preferências. Prancha scoop, prancha rígida, né? Maca vácuo, prancha em pé, CAD, maca da ambulância, autoextração, retirada rápida em 90 graus, retirada em ângulo 0, 30, 60 graus, transferência pH intra-hospitalar. E aí, pessoal, aqui a autoextração, né, ó, manuseio da vítima, né, olha que interessante, a manipulação da vítima, o procedimento para extração da vítima, controle da coluna, né, e olha que interessante, aqui ele está convidando a vítima a fazer a sua autoextração. Esse tipo de prancha que vocês estão vendo aqui, a prancha scoop, ela abre, você vem, encaixa e você não precisa movimentar a vítima, né? Colar cervical, e essa aqui é a maca vácuo, né? Você vai tirando o ar, vai colocando, na verdade, o ar nela, ela vai endurecendo, tá? Então, ela molda o paciente na maneira como ele se encontra ali. Então, vítima em pé aí, né? Ó, recomenda-se que as vítimas deambulem, né? Isso é o protocolo sul-africano, né? Ele traz que a vítima deambula, você vai orientá-la, senta. Então, tudo isso é uma avaliação já criteriosa da equipe, né, do APH, beleza? Colar cervical nós já falamos, né? É muito importante a prancha rígida aí, né? Ela é só um dispositivo de remoção, né? Ela não deve ser utilizada para transportes em vítimas estáveis hemodinamicamente, porque eu preciso, né, ter aqui, ó, feridas por pressão, claustrofobia, gente. Olha que interessante. Tem paciente que você coloca na prancha, que você vai colocar um cinto-aranha ali, não tem como, ele é claustrofóbico, ferroso. RMC não pode ser completo. Prancha rígida, retirada, né? Apenas a remoção, transporte ali, ó. No APH, essa retirada pode ser realizada assim que a vítima é posicionada na ambulância. Então você vai tirar a vítima do local, chega na maca da ambulância, por isso que a gente vai ter a visita na Anjos Remoções, justamente, pessoal, para que a gente faça esse manejo com a prancha, com a maca articulada da ambulância e a prancha rígida, tá? De suma importância aí, você fazer essa passagem, que é muito comum nas emergências, do pronto-socorro, que o próprio socorrista vai fazer aí, beleza? A não ser se a distância do paciente é muito curta ali, aí você não retira. Mas se é longa, é recomendado você tirar. Então, no intra-hospitalar, a prancha rígida deve ser retirada assim que o paciente chega na sala vermelha ou na sala de trauma. Retirada do solo, a gente vai treinar muito isso. O conceito de manipulação mínima da vítima significa que a vítima deve ser movida o menor número de vezes, né? E todo movimento ele tem um propósito, né? As técnicas em bloco, né? Que são os rolamentos, elevação à cavaleira, né? As técnicas de elevação em bloco, que é a elevação à cavaleira, o deslizamento usando a prancha rígida de uma prancha scoop, pode levantar o paciente e são as mais recomendadas, gente. Não era recomendada, mudou isso. Então, olha que interessante. Mudou muito. Evitar rolamento. Embora a gente vai aprender todas essas técnicas, mas isso é novas recomendações internacionais. Beleza, pessoal? A prancha scoop aí, olha que interessante, né? A prancha scoop é a primeira opção, né? Ela é uma recomendação aí de transferência do paciente, olha que bacana. Então você não movimenta o paciente, ela reveste o paciente em vários tipos. Média aí de 3 a 6 mil reais uma prancha dessa, tá? Prancha scoop aí, ele tem evidências científicas, cuidados com ela, né? A gente vai estar explicando isso aqui, mas é só para você saber que ela deve ser retirada assim que possível. Olha lá, ó. Chegou com a prancha scoop aqui na maca, olha que interessante. Você vem, abre, o colega faz o controle da coluna, beleza? Já deixou o estabilizador, que é o head block aqui, na própria colchão aqui da maca, que é fino,
e vai estabilizar com o Red Block, tá, gente? Muito bacana aí. Então, o tipo de extração de veículo imediata, rápida, controlado, a extração assistida, né? Quando a vítima está estável, né? Então, assim, tem vários tipos de extração, a gente vai estar abordando isso nas aulas práticas. E o CAD, então, segundo o protocolo, né, africano, que foi muito enfático nesse sentido, inseriu a frase: o uso não é recomendado. Então, o CAD tem sido indicado ao longo de anos, gente, como a principal preferência na retirada de vítimas estáveis hemodinamicamente dentro de veículos. Porém, os estudos recentes em laboratórios de biomecânica, com o uso de sensores de movimentos da coluna, têm demonstrado que retirar a vítima com CAD movimenta muito mais do que sem ele. Então, olha que interessante aí, tá? A autoextração assistida, que nós já falamos, né? Trata-se de técnicas menos invasivas, mais conservadora, porque é a vítima que está sentindo dor, e que menos movimenta a coluna da vítima, conforme o estudo de Marks Dixon, que eu expliquei em um slide mais anterior, em laboratórios de biomecânica com auxílio de sensores, né? Ali no laboratório, no estudo de Ginei e Fernando da USP também. Para que essa técnica seja indicada, alguns critérios têm que estar presentes, gente. Claro, a vítima tem que estar estável, ela com indicação de RMC completa, né? Não alcoolizado, que mais? Sem lesões de distração, que não está preso nas ferragens durante o processo de extração, veículo com as 4 rodas no chão, obviamente ser estável, ou seja, não pode estar capotado, ele vai sair, às vezes o veículo tomba em cima dele. Então tem vários critérios aí, tá? Então aqui vai ter o estudo, né, do Marks Dixon, né, a altura, o CAD, ele vai trazer tudo isso, depois vocês leem isso. Aqui ele vai trazer todos os infogramas ali, né? A autoextração aqui um exemplo: exame primário, acesso ao paciente, tomada de decisão. Tomei então a decisão da autoextração. Vou pedir para o paciente saia com a perna e braço esquerdo, se ele estiver do lado esquerdo, se a retirada é do lado esquerdo. Saída com a perna e o braço. A vítima levanta, né? A vítima se afasta do carro, ela senta na maca, ela se posiciona na maca, quer dizer, eu não preciso já deitar a maca, a vítima é fixada depois e transportada com o head block da própria maca, beleza? Até porque transportar a vítima assim no veículo, ela pode cair na lateral, então a gente deita ela ali na porção ortostática. Então, aqui um exemplo, pessoal, de retirada de ângulos, né? Então eu não uso mais CAD, aqui eles rebateram o teto desse veículo, aqui os bombeiros fazem isso, né? Mas um exemplo aqui é chamado de ângulos, né? Ângulo zero, tá? Muito importante aí a retirada, para vocês terem uma percepção. Então olha que interessante aqui. Então, outras retiradas em ângulos maiores podem, porém menores que 90 graus, como por exemplo, muito usado, ângulos de 30 graus, 60 graus, tá? Em vítimas estáveis com indicação de RMC completa. Então, o paciente tem que estar estabilizado. Então, aqui, pessoal, o sentido da extração. A paciente está aqui no veículo, olha que interessante. E aí você vem pela traseira, deita o banco, você vai deitar esse banco junto com a prancha. Olha que interessante, o paciente, né, vai ter esse eixo da coluna ali. E eu vou direcionar a maca para a coluna da vítima e vou retirar ele por esse ângulo. Então, esse é chamado de ângulo zero, quer dizer, eu não movimentei essa vítima para ângulo nenhum, tá? Muito importante. Aqui, nessa foto, ele traz, se eu tirar pela lateral, né, é chamado de ângulo de 90, se eu tirar por aqui, ângulo de 60, ângulo de 30, ângulo zero, o ideal sempre é ângulo zero, beleza, pessoal? Mas, né, Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, que eu peguei essa foto aí, beleza? Então, retirada rápida aí, né, dos ângulos é muito importante, tem estudos para isso. Depois a gente vai dar uma lida aí, ó, aqui um exemplo, tá? Aí, conceitos de remoção, deixa eu ver se tem mais. Maca vácuo, gente, olha que interessante, a maca vácuo aí, né? Deixa eu ver se tem mais foto para mostrar para vocês aqui, ó.
muito bacana, o jeito que ela fica, né? Ó, é uma maca bem cara, tá? Qual que é a dificuldade dessa maca aí? Se tiver algum ferragens, tudo ali, então eu não posso colocar essa maca dessa forma ali. Geralmente eu coloco ela na maca da ambulância, maca retrátil, trago com prancha rígida, coloco ali em cima e aí sim eu uso a maca vácuo ali, até porque ela é bem cara. Então tem vários estudos da maca vácuo aí, para a gente passar um exemplo aqui, que eu não estou usando prancha rígida, ó gente, não está usando prancha rígida, o paciente está estabilizado, está com head block aqui, está tranquilo, de boa, né? Não vai ter lesão nenhuma, essa segunda recomendação. Esse pessoal ali é do IBRAP, tá, gente? O curso que eu fiz com eles. E os slides aqui, o material é deles, aí eu estou usando aqui no curso, beleza? Olha que interessante. Aí tem vários estudos, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A transferência intra-hospitalar também. Mas enfim, a conclusão, né? No APH, em situações de emergência, existem os princípios e as preferências. O princípio de um RMC consiste em imobilizar minimamente a coluna vertebral do doente de trauma, com o intuito de não causar lesão secundária e não agravar a lesão pré-existente. Então, para alcançar esse princípio, existem várias preferências, né? E aí os protocolos, né? Os recursos que eu tenho ali no local. Então, as tomadas de decisão, né? Se eu vou restringir ou não restringir, né? Se eu vou realizar uma restrição minimalista ou se eu vou fazer uma restrição, realizar uma RMC completa, ou seja, uma RMC completa estabiliza o paciente, né, no linguajar antigo aí totalmente, né? Então essa decisão é como alcançar o objetivo, vai depender muito, né, da equipe, dos protocolos ali, né? E de suma importância, pessoal, a gente trazer esse assunto para vocês, né? E lembrando aí que para você nos seguir aí na rede social, no Chelk Curso Treinamentos, no YouTube também, o canal do YouTube, né? Dá um like aí. E é isso, pessoal. Então, a aula de restrição do movimento da coluna, trabalhamos aí guideline sul-africano, norueguês, dinamarquês, alemão, Reino Unido, americano, né? Olha que, né, que dinamarquês, então, nosso curso aí International. Então, para você estar estudando aí muito sobre isso, beleza? Abraço aí e finalizando então o nosso módulo 3 de RMC, né? Restrição do movimento da coluna, aquilo que tem de mais novo no mercado de trabalho hoje. Até próximo módulo aí, gente.